Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma história. Bom, a história de hoje até que ela não arrepia não, tá? Mas ela é uma história tenebrosa. Prestem bem atenção, tenho certeza que vocês vão gostar. O nome da história é A Confissão. Quem enviou essa história foi um parente do Maurício, o qual relata tudo. Ele deixou por escrito várias folhas contando tudo que tinha acontecido com ele. Então, esse parente dele mandou essa história. Só que na história a gente não fala nem a data que aconteceu e nem a cidade, tá? Então vamos lá para o vídeo não ficar muito comprido. Conta, né, o Maurício que depois da morte da mulher dele, ele ficou totalmente assim desnorteado e temeroso com tudo, e às vezes ele achava que tinha alguém perseguindo ele, então ele ficava mais era dentro de casa, né? E para ninguém descobrir o segredo que ele guardava com ele, então ele ficava mais dentro de casa, mas mesmo assim ele estava tendo muita dificuldade para dormir. Por quê? Porque toda vez que ele, e ele saía também só para trabalhar, e toda vez que ele chegava do serviço e ia dormir, ele começava, na hora que ele apagava as luzes todas da casa, apesar que a casa era uma casa meio sombria, porque ele não tinha filhos, e quando a mulher dele morreu, ele acabou ficando lá dentro da casa. Então, assim, ele apagava as luzes e começava a escutar barulhos, coisas estranhas ali dentro da casa. Muito estranha. E ele sempre morrendo de medo de tudo aquilo que estava acontecendo, que até então, antes da mulher dele falecer, morrer, ele não acontecia nada demais dentro da casa, né? Então, assim, aquilo foi tomando ele, assim, de um pavor, de medo mesmo, né? E quando foi um dia à noite que ele deitou para dormir, ele escutou barulho na casa, que ele olhou para a porta do quarto dele assim, ele viu a mulher dele em pé, encostada na porta, olhando para ele com aquele olhar sublime. Ele enxergou a mulher dele devido ao poste da rua, né, que iluminava um pouco, dava para ver, né, as coisas assim mais ou menos dentro da casa. Aí diz ele que naquela hora ele gelou, né, tampou a cabeça com a manta e tentou dormir, mas não adiantava, porque é aí que as coisas pioravam, quando ele fazia isso. Que começava a arrastar as coisas dentro de casa, barulho que estava arrastando as coisas, barulho de porta batendo, barulhos de pessoas caminhando, que ele via que era ela, né? E assim mesmo ele tinha muito medo, porque ele, na verdade, ele tinha um peso na consciência do que tinha ocorrido com ela. Bom, gente, e isso foi passando o dia. No dia seguinte, dessa que aconteceu, né, dela ter aparecido na porta, ele foi trabalhar, mas estava assim, foi uma noite muito agitada para ele e acabou ele nem dormindo direito. Quando foi de manhã, ele tomou um café dele e saiu para trabalhar. E quando ele olhou para trás, para a janela, ele viu ela acenando para ele, coisa que ela fazia todo dia, a hora que ele saía para trabalhar. Aí veio aquele medo novamente nele, porque isso aí ele viu de manhã, na parte da manhã, estava claro. Aí ele chegou no serviço, não estava olhando para a cara de ninguém, nem um bom dia ele dava para ninguém lá no serviço dele. E dizer que esse dia ele passou assim, foi difícil para as horas passar, e depois a hora que terminou o serviço dele, ele foi para casa. Mas ele estava assim, muito, muito assim, ele estava com muito medo, e medo de descobrirem o segredo que ele guardava com a morte da mulher dele, né? Aí ele foi para casa. Nesse dia, gente, ele conta que à noite, a hora que vê a mulher dele, dizer que ele via sempre. Não tinha jeito, ela sempre estava aparecendo. E nesse dia ele chegou em casa, ele sabia, né, apesar dos barulhos que começaram a acontecer lá dentro, que era à noite, ele sabia que era ela que estava por ali.
Mas teve uma certa hora que ele estava deitado e ele escutou batendo na porta, com força, na porta da sala dele, com muita força. E ele ficou calado, sem saber o que ele fazia, porque ele ficou com medo de chegar na porta e não sabia quem era que estava ali batendo, porque até então ele quase não recebia visita. Só que a pessoa continuou batendo e gritou ele: ô Maurício, sou eu, João, você tá aí? Aí o Maurício pulou da cama e foi lá receber ele, e nesse dia ele desandou a chorar e começou a chorar sem parar pro João. Esse João era, além de ser um vizinho dele, era um amigo dele de infância, de muitos anos, de infância mesmo, né? Então, assim, o João foi e acalmou ele, e falou com ele, começou a conversar com ele. O Maurício foi, contou muita coisa para ele, e contou uma coisa assim, que até então, a respeito da mulher dele, mas só que o João já sabia mais ou menos o que tinha ocorrido com a mulher do Maurício, né? E o João ficou ainda encabulado com aquilo que ele tinha escutado. E foi embora. Apesar da Mauri ele já saber, né, o que tinha acontecido. Aí o João foi embora, o Maurício até que acalmou e foi dormir. O Maurício e o João embora. O Maurício foi, deitou, e nisso a mulher dele apareceu. E falou com ele: você tem medo? Dizer que nessa hora que ela apareceu, dessa vez que ela apareceu, ela já apareceu com mais raiva, coisa que ela não fazia antes. Porque o João era apaixonado com ela, gente. É o mais estranho isso, porque ele era apaixonado com essa mulher dele. Aí ela apareceu e conta o Maurício que ela falava com ele assim: não precisa ter medo de mim, eu não vou te fazer mal. Apesar de tudo que aconteceu, eu não vou te fazer mal. E você merece saber a verdade. Eu realmente, porque o que o João contava, né, e o Maurício contava também, é que a mulher do Maurício traía ele, né? E o Maurício ficou sabendo. O João já sabia disso, né? Então, assim, a mulher dele falou com ele: eu não vou te fazer mal, e você merece saber a verdade. Eu realmente te traía. Na época que você precisou servir o exército, não sei como é que ele ficou fora, eu te traí sim. E foi com o João. Por isso que ela apareceu aquela noite mais nervosa, com mais raiva, porque o João tinha ido lá na casa do Maurício, né? Na casa deles ali. Aí, e até então, o Maurício não sabia que a traição da mulher dele, a qual ele já estava sabendo, que várias pessoas estavam comentando, era justamente com o João, com esse amigo dele, que os dois, né, tiveram um caso, né? Aí nisso diz que ela sumiu e falou com ele: confesse que foi você. Aí o João, porque nessa hora, nessa noite, gente, o Maurício falou com ela, comentou que não apagou as luzes porque sabia que ela ia aparecer. Então ele deixou as luzes acesas da casa e foi deitar. Só que houve um blackout, apagou as luzes, foi tudo. Então ficou tudo no breu, nem o poste da rua tinha luz. E ela apareceu. Entendeu? Mas só que ela apareceu mais nervosa, com raiva, e contando, né, tudo ali pra ele. Que realmente ele merecia saber a verdade, e com quem ela traía ele, com o próprio João, que foi lá visitá-lo, né? Bom, gente, o que acontece? Foi aí que o Maurício ficou desnorteado, né? Porque até então ele não sabia da traição desse amigo dele, que tinha sido com ele. E o Maurício saiu de dentro da casa mesmo no escuro, foi para a garagem, conseguiu uma lanterna lá na garagem dele lá, e ele sentou lá na garagem de qualquer jeito, arrumou as folhas de papel. Foi aí que ele escreveu relatou isso tudo. Ele fez esse relato todo nessa carta, desesperado,
ele estava muito desesperado, porque ele até então não sabia do certo mesmo que era, e colocou essa carta, dobrou ela e colocou na calça. Aí ele foi para a árvore lá dos fundos da casa e se enforcou. Pegou uma corda na garagem e se enforcou. No dia seguinte, a polícia foi avisada porque viram ele pendurado na árvore, morto, né, enforcado. A polícia foi chamada e, vasculhando as coisas dele, a roupa dele e tudo, encontraram a tal carta. E ele, na carta, ele comenta tudo, a traição do amigo João, né? E que a esposa dele estava enterrada ali também, debaixo daquela árvore, do lado ali da árvore também. Aí a polícia cavou, encontrou o corpo da esposa dele, mais a arma, e como ele já tinha comentado do João na carta que ele deixou, a polícia prendeu o João. As digitais da arma eram as digitais do João. A polícia prendeu, foi aí que o João confessou e falou que realmente foi ele que matou a mulher do Maurício. Por quê? Porque o Maurício tinha contado para ele que descobriu que ela estava traindo ele e que queria matar o homem que estava junto com ela. Não queria matar ela, queria matar o homem, né? Que ela estava traindo, que ela estava traindo o Maurício, o homem com quem ela estava tendo relacionamento. E o João, escutando isso, para livrar da pele dele, né? Falou com ele: não, é melhor você matar ela. Você não vai conseguir descobrir quem é esse homem. Aí o Maurício falou: não, eu não tenho coragem de matar minha mulher. Aí o João fez a cabeça do Maurício e falou: eu mato para você. Foi aí que o Maurício entregou a chave da casa para o João. E nesse dia que o João matou a mulher, o Maurício ficou fora de casa e o João deu um tiro na cabeça da mulher. E até então a mulher nem viu ali que tinha sido o João, a mulher do Maurício, né? Não viu que foi o João que atirou nela, na cabeça dela. E enterraram ela, e ele deixou a arma lá. O Maurício enterrou ela nos fundos da casa, nessa árvore aonde que ele se enforcou. Aí o João foi preso, depois da confissão mesmo aí que ele foi preso, Barcelo, e no final da carta, uma coisa muito estranha que ele falou com o João: João, não se preocupe comigo, eu vou voltar. Mandou falar com o João: João, não se preocupe comigo, eu vou voltar. Eles eram muito amigos. Aí prenderam o João, e naquela noite que o João estava preso, estava na cela, os policiais escutaram um grito horrível, chegaram correndo lá na cela, antes de chegar um pouquinho, só escutaram uma palavra assim: me perdoe, e pronto. A pessoa falando isso: me perdoe. Aí no que eles entraram na cela, o João estava com o pescoço cortado. Não enforcado, ele estava com o pescoço cortado e a polícia não sabe como. Bom, gente, fica aí essa história. Eu achei ela assim terrível, né? Uma coisa muito assim assustadora mesmo. Eu realmente nunca tinha escutado um caso parecido com esse, mas são coisas que acontecem, né? Mas não dessa maneira. Eu já vejo aí nos noticiários de outras maneiras, mas dessa maneira eu nunca tinha ouvido falar. Fica aí mais essa história para vocês, gente. Eu gostei muito desse relato, porque sai um pouco fora daquelas coisas assustadoras que a gente conta e tal, né? Que a gente escuta, mas é uma coisa que assusta também, né? Muito assim, muito tenebroso, né? Uma coisa, não?
É incrível, né? Mas a cabeça do ser humano é difícil. Mas é isso aí. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa um comentário aqui abaixo do vídeo. Deixe seu comentário. Se você tem uma história, manda pra mim, manda pelo meu e-mail, manda lá no meu Face. Eu vou ter o maior prazer em contar sua história aqui, tá bom? Beijos no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo, até a próxima história. Tchau, tchau.